Muito bem, meus queridos e queridas, temos boas novas, mais brasileiros aí conquistando seus espaços e eu quero fazer uma relação aqui com a psicologia e com o quanto que a gente estuda. Acontece, se você não está sabendo, deixa eu compartilhar aqui com você. Jovens brasileiros entram na lista de novos bilionários da Forbes. Saiba quem são esses novos ricaços. Então aqui, Henrique de Bugras, 26 anos, e Pedro Franceschini, de 25 anos, são cofundadores da fintech Brex. Para quem não sabe, a Brex ela é uma empresa americana, né? E esse pessoal esses dois foram um dos fundadores do Pagar.me, então eles já têm um histórico aqui de fintechs brasileiras, venderam e foram para os Estados Unidos para estudar. Mas o que mais chamou a atenção dessa história é que quando eles chegaram nos Estados Unidos, onde eles foram lá estudar, eles não se adaptaram à vida universitária. Então, assim, para nós brasileiros, pensar nisso, pensar assim, que os novos bilionários brasileiros não têm ensino superior, é algo muito fora do que nós pensamos. E aí, então, essa interconexão com a psicologia. Por que falar disso? Falar disso porque muita gente ainda pensa que a faculdade, né, o ensino superior, é o único meio de se mudar de vida e tudo mais. Nós vamos ver que não é bem assim. Vem comigo aqui, ó. Aqui. Eu até fiz aqui um mapa mental para a gente aprender melhor. Olha aqui, ó. Os bilionários sem faculdade. Será que esse é o fim das universidades? Então temos aqui, ó, Steve Jobs, né, que dispensa comentários. Mark Zuckerberg, criador do Facebook, Steve Jobs da Apple, Bill Gates. Então os maiores bilionários do mundo, né? O Larry Ellison, esse eu não sabia, da Oracle, até coloquei aqui também, não fez. O Michael Dell, né? Criador ali dos computadores Dell. E o Ralph Lauren ali, daquela grife. E dos brasileiros, olha só, além desses dois, essa não é uma novidade. 50% dos bilionários brasileiros não possuem diploma universitário. Então tá aqui, ó. Não foi tirado da minha cabeça, tá aqui, ó. Quase metade dos bilionários brasileiros não possui diploma universitário. Olha só, juntos os 50 bilionários do país somam uma fortuna estimada em 205... Gente, é 1 trilhão, mais de 1 trilhão de reais. Então, pra gente que ainda pensa que a faculdade é a única maneira de se pensar a profissão, a gente vai ver que não é muito bem mais esse caminho. Mas não tem como eu falar sobre isso sem primeiro falar sobre os fins. Será que esse é o fim das universidades? Pensar no fim das universidades, ou ninguém mais vai fazer faculdade, talvez também seja um outro extremo. E eu quero conversar com você sobre isso aqui. Porque antes de pensarmos nas universidades, nós temos que pensar na história das universidades. Então, assim, ali Platão, antes de Cristo, já tinha ali a academia, né, que era uma homenagem ali ao Academos, e lá eles já estudavam, então, matemática, filosofia, ginástica, que eram os conhecimentos essenciais para a época. Já ali na Idade Média é a nossa primeira faculdade, universidade, como nós conhecemos hoje. Então, até hoje, ela é uma das melhores do mundo, a Universidade de Bolonha ali. Inclusive, eu fui pesquisar os valores bem carinho para estudar ali até hoje. E ali nós temos, então, essa ideia aqui de como os centros de formação foram crescendo, né? Principalmente para essas três funções. Para estimular o conhecimento de maneira geral, para as pesquisas e desenvolvimento. Então, assim, esses centros de formação e pesquisa é que vão garantir as tecnologias, né? E também agora, depois da Revolução Industrial, muito recentemente na história, coisa aí de 400 anos, né? Pensando aí em 1500 anos, né? E até vamos considerar Platão, mais de 2000 anos aí, essa questão da formação profissional que passou a ser, então, uma das funções das universidades.
Pois bem, Sérgio, o que isso tem a ver para quem está pensando agora sobre as questões de formação, questão de ensino superior? Vamos lá. O ensino superior hoje, gente, nós estamos percebendo as faculdades privadas cada vez com marketings mais agressivos, as faculdades públicas cada vez mais concorridas. E aqui então a gente tem uma grande inversão, onde a gente percebe que o estudante de faculdade pública, ele passa então tirando as cotas, que é uma forma de obrigar que essa ideia não aconteça, mas geralmente o estudante da escola privada que teve um bom ensino médio, teve um bom ensino fundamental, ele passa então a adentrar a escola pública. E isso se inverte no ensino privado superior, onde geralmente nas escolas particulares nós encontramos pessoas que estudaram na escola pública ou pessoas que não tiveram bons resultados acadêmicos mesmo com faculdades particulares. E dentro dessa realidade, nós vamos percebendo que no ensino superior, a grande maioria dos alunos, quando entram no ensino superior, eles não pensam em carreira acadêmica, eles querem ser profissionais, mesmo quem faz os mais diversos cursos. E aí, então, ali na própria faculdade que o aluno passa, então, a conhecer essa questão da pesquisa, essa questão da academia, de lecionar aula, de pesquisa e tudo mais. Mas o que acontece de fato é que o aumento, né, das faculdades, tanto privadas quanto públicas, as privadas que cresceram muito mais, existe, então, um novo depósito, um grande aumento de profissionais no mercado de trabalho. Isso quer dizer que ter um diploma acaba não sendo mais raro. Olha só, a saturação dos mercados tradicionais. Como exemplo aqui, 610 mil advogados nós temos no Brasil. E pasmem, o dobro disso ainda não tem OAB. Então 610 mil são os advogados com OAB. Sem OAB, esse número dobra, vai para 1.200.000. Isso quer dizer que nós temos 3 vezes mais advogados do que médicos. E quantas vezes você precisa de um médico, quantas vezes você precisa de um advogado? E por que eu estou dando esse exemplo? Porque a medicina, a advocacia, o direito em si, ele representa as faculdades, né, os cursos tradicionais. Então, você é médico, você é engenheiro, você é advogado. E então a própria OAB já assumiu que em breve o mercado de trabalho para advogados estará então saturado. Então esse é mais ou menos a realidade do ensino superior hoje. Quando nós vamos pensar agora enquanto essa ferramenta, né, de pesquisa, nós temos então os egressos das faculdades que acabam indo para o mercado, entre aspas, acadêmico. E nós temos no Brasil professores que são historicamente pouco remunerados. Então conheço gente que estuda 6 anos, né, faz ali uma faculdade de 5, mais 2, 3 anos no mestrado, a hora que vai lá para lecionar, recebe ali R$40 a hora, 30 e poucos reais a hora. E se você fazer uma equivalência, você tem profissões que não necessariamente precisam. Um mestre de obra hoje, né, sem fazer equivalência, juiz de valor sobre profissões, estou falando sobre o tempo de formação. É equivalente aí, por exemplo, a um mestre de obra ou algum diarista nesse sentido. E aí os altos salários, eles acabam sendo, dentro do mercado acadêmico, acaba sim sendo concentrado para as faculdades públicas, né? Então existe ali uma alta concorrência, poucos cargos e esses poucos são muito concorridos. Então assim, para você entrar para dar aula numa faculdade pública, olha, é muito concorrido, é bem mais difícil do que passar numa faculdade pública, por exemplo. E aí, então, os pesquisadores, eles são exportados para outros países. O Brasil tem lá vários rankings. Podia até ter puxado aqui do quanto que as mentes brasileiras acabam sendo exportadas. Pessoas que vão fazer doutorado em outro país e acabam ficando por lá. E essa é uma realidade aqui que nós acabamos vivendo. E aí, outros vão para outros mercados. Então, viram consultores, viram diretores de empresa ou que vão para que saem do mercado acadêmico, mesmo tendo esses requisitos, mas que vão para o mercado tradicional, para o mercado de trabalho. Falando em mercado de trabalho, gostaria que você pensasse aqui comigo sobre a realidade dos recém-formados.
A realidade dos recém-formados é assim, você tem um piso salarial de um psicólogo de R$ 2.500, do engenheiro R$ 6.000, alguns tipos de engenharia R$ 9.000, um veterinário quase R$ 5.000. Esse é o piso salarial de categorias. Isso não quer dizer que eles não mereçam ou não devam receber esses salários. Quer dizer que as empresas não conseguem ter essa quantidade, principalmente ali de engenheiros, né? Porque veterinários e psicólogos acabam também muitas vezes saindo como profissional liberal e tudo. Mas, então essas empresas acabam contratando esses profissionais recém-formados como assistentes. E ali esse salário vai ali para bem menos da metade. E aí então nós temos, além dessa alta demanda, esse não cumprimento, né, do piso salarial por várias realidades, inclusive a impossibilidade de contratar ou até mesmo a necessidade, né? Muitas vezes, em vez de ter dois engenheiros, eu tenho um engenheiro e dois assistentes, né, ali quase que pelo mesmo valor. Então, é cada vez mais comum empresas que não pedem diploma. Temos como exemplo a Tesla, a Google, IBM, SpaceX. E temos também várias empresas brasileiras já, a Nubank, por exemplo, é uma das empresas que não pedem na sua possibilidade ali, no seu quadro, a sua formação. Mas a gente vai falar mais sobre exatamente isso. Por quê? Tudo isso vai elucidando para a gente de que as faculdades não estão mais representando o que o mercado precisa. Então, assim, muitas profissões novas. A democratização do conhecimento e muitas vezes o treinamento interno de empresas. Várias vezes eu já conheci pessoas que preferem contratar pessoas sem formação e treinar essa pessoa de acordo com já as habilidades prévias dela, já de personalidade, de jeito, não necessariamente com a formação acadêmica que eles desejam, que eles necessitam. Então a própria empresa acaba atuando nessa função da faculdade que nós tínhamos antes, que era então aqui, ó, crescerem como estimular o conhecimento, pesquisa e desenvolvimento e formar profissionais. Então nós estamos percebendo que o mercado de trabalho, cada vez mais ele busca, até mesmo para criar um mercado, ele tenta, através do marketing, através da publicidade, estimular o conhecimento de maneira geral, as pesquisas acabam sendo internas, desenvolvimento de produtos e a formação de profissionais agora. O mercado também acaba assumindo essa possibilidade, né? Agora acontece que muitas profissões novas, a democratização do conhecimento. O próprio Elon Musk, ele afirma de que qualquer coisa que você tenha vontade, desejo de aprender, você pode aprender pela internet. E na grande maioria das vezes você pode aprender gratuitamente. Então a democratização do ensino, com a digitalização do conhecimento, isso faz toda a diferença quando a gente vai pensar então em mercado de trabalho e criação de riqueza. Agora, qual é o futuro disso? Então, você que está me assistindo, eu devo fazer faculdade ou não? O que isso tem a ver com o futuro? Bom, o futuro nunca é certo. Nunca é certo. Mas cada vez mais a inexistência de cargos para diplomados. Então, é cada vez mais raro essa necessidade de que você tem profissionais que precisam, então, ter o diploma para exercer aquela profissão. Haja visto eu, por exemplo, assim que saiu aquela lei que não era mais necessário ter o diploma de jornalista para trabalhar enquanto jornalista, eu era estudante de psicologia, né, e eu fazia jornalismo web, né, eu fazia ali o site, na época ali dos blogs e tudo, e ali então eu fui convidado para um jornal da minha cidade. Tirei lá o registro de jornalista sem a faculdade de jornalismo, e assim, fazia ali todo o trabalho enquanto jornalista. Depois fui chamado por um veículo, um jornal impresso muito maior aqui na região, que já brigava com os grandes players. Então ali com 20 e poucos anos, sem diploma de jornalismo, estudando psicologia, eu era então gerenciador de uma equipe, cerca ali de 30 pessoas, a gente fazia então um jornal ali diário. Então assim, é cada vez mais importante, ainda é importante para quem
é pesquisador ou que vai trabalhar em profissões convencionais. Então dizer que um médico ele vai ter outro tipo de formação, até mesmo um advogado aqui que a gente comentou, essas profissões mais tradicionais, principalmente aquelas que têm conselho, né, elas vão seguir provavelmente no futuro nessa linha de formação. Agora, por outro lado, da mesma maneira com que se você pensa em trabalhar com essas profissões mais tradicionais, esse é um possível caminho para você. De contrapartida, todas as empresas, ou assim, a maioria hegemônica das empresas, elas estão cada vez mais tecnológicas e mais digitalizadas. Por características naturais, o próprio mercado da tecnologia, ele de fato, ele dispensa naturalmente essas formações. A exemplo dos maiores bilionários do mundo que eu citei anteriormente, a grande maioria deles não tem faculdade e são de empresas de tecnologia. As skills dentro da tecnologia, os resultados, né, são muito mais importantes do que a sua formação. E com a digitalização e informatização das empresas, essa realidade passa a representar cada vez mais uma realidade comum. E dentro da tecnologia nós temos naturalmente profissionais mais bem pagos. Então assim, qual a faculdade que um desenvolvedor de aplicativo precisa ter? Ele precisa saber desenvolver aplicativos, criar sites ou até mesmo marketing. Sempre teve muito essa discussão, né? O publicitário, se eu tenho diploma, se eu não tenho, e às vezes a pessoa lá da agência não tem, ou coisa assim. Agora, resumindo, se você esquecer tudo isso que a gente conversou hoje, uma coisa que você não pode esquecer, e se você está amparando sua decisão nisso, eu já quero te fazer um disclaimer aqui. Não baseie suas decisões pela internet. Contrate um profissional, né, um profissional psicólogo ou alguém especializado em trabalhar com carreiras para tomar essas decisões, né? É muito importante que às vezes nós pensamos muito no problema e aí existe maneiras de lidar com essas decisões, né? Então, independente de você cursar faculdade ou não, estudar e aprender não é mais uma opção. Então você vai lá, é um grande problema quando as pessoas terminam ali o ensino médio, tá lá no terceiro ano do ensino médio e elas falam assim, ufa, terminei os estudos. Não, meu amigo, você não terminou os estudos, você só tá ali, você só terminou malemar ali o segundo grau. Então assim, você não terminou os estudos. Agora, basicamente é importante que você já tenha começado antes mesmo, e que não espere aí o ensino profissionalizante, público. Então, se você está no ensino médio, é muito importante que você já procure as suas áreas de interesse e já comece a desenvolver as suas habilidades ali, porque esse tempo, né, na formação e que muitas vezes você não tem um compromisso ali com outras áreas da sua vida, como bancar uma faculdade ou coisa assim, ou você ainda não tem compromissos, né, filhos, dependentes ou algo do gênero, é muito importante que você aproveite esse tempo que pode fazer falta lá no fundo, lá depois, né? E aí então, gente, estudar e aprender não é mais uma opção. Agora, cada vez mais nós vamos ouvir falar desse termo aqui, lifelong learning. O que é lifelong learning, Sérgio? Cada vez mais nós vamos lidar com uma realidade onde os desenvolvimentos de características, né, de habilidades para a sua profissão não estarão mais apenas de um curso que você fez, apenas numa instituição, mas cada vez mais esse profissional do futuro, ele terá que ter essa habilidade de conectar. Isso tem a ver com criatividade, isso tem a ver com inovação, isso tem a ver com sede de conhecimento. Cada vez mais esse profissional terá que ter essa habilidade de pensar coisas diferentes e de estudar sempre. E quando a gente está falando de estudar sempre, nós estamos falando de lifelong learning. Agora, se você quer um vídeo específico sobre lifelong learning, se você quer conversar mais sobre o assunto, se você quer, de repente, fazer uma assessoria de carreira comigo, você já sabe onde você pode me encontrar, sergiosilva.net. A gente se vê, um grande abraço, até já!